noite, querida comunidade. Hoje quero saudá-los com um texto do pastor Jaime Kemp, intitulado Uma Vida de Oração. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou-se em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6:10. Daniel é um dos poucos homens nas Escrituras sobre o qual não encontramos nenhum comentário ou menção negativa. Sabemos que ele era pecador como qualquer um de nós, porém nada foi registrado que denegrisse seu testemunho como profeta do Senhor. Como era a vida desse homem determinado, convicto de sua fé e corajoso? Mesmo quando ainda era jovem, Daniel já se mostrava extremamente comprometido com o seu Deus. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. O Senhor o abençoou por este ato de coragem. Qual era o segredo de Daniel que possibilitava agradar e glorificar ao Senhor constante e determinadamente? Provavelmente existem várias razões, mas gostaria de destacar somente uma. Repetidas vezes, Daniel provou ser um homem totalmente fiel à oração. Não havia situação que ele precisasse enfrentar, e se ele se deparou com vários desafios e perigos, que o impedisse de encontrar tempo para manter comunhão com o seu Deus por meio da oração. Querida comunidade, vocês estão enfrentando algum problema hoje? Aparentemente, ele é muito grande e demasiadamente sério para você e sua família carregarem? Você tem o hábito de conversar com Deus sobre suas ansiedades, seus conflitos e dificuldades? Você ora em conjunto com o seu cônjuge e filhos? Os momentos que vocês dedicam à oração podem aliviá-los das preocupações que roubam a paz de sua família. É um período reservado para estarmos com Deus a sós ou ao lado de nossa família e abrirmos o coração ao Senhor. Desejo a vocês um abençoado culto, que Deus possa tocar o nosso coração, possa nos trazer paz, alegria e muita comunhão. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, aleluia. Olá, pessoal!
Dário, o rei de um lugar chamado Pérsia. Ele era um rei muito poderoso e tinha levado para o seu país o povo de Israel, que era o povo de Deus. Certa vez, rei Dário teve uma ideia. Vou escolher 120 homens para serem prefeitos do meu reino e 3 para serem governadores. O meu reino é muito grande e eu não dou conta disso tudo sozinho porque eu sou muito poderoso. Tenho muitas terras. Eu gosto do Daniel. Acho que ele deveria ser um dos governadores. Ele merece. Então, Daniel se tornou um ótimo governador. Se destacou pela forma como ele trabalhava. Daniel é realmente um bom homem e um ótimo governador. Será que eu deveria colocá-lo como governador de todo o meu reino? Reginaldo, você viu esse Daniel aí se achando com o rei? Eu vi, Tibúrcio. O rei acha ele muito legal. Daqui a pouco ele vai tirar o nosso emprego e ficar com o nosso lugar. É verdade. Temos que fazer alguma coisa. E começaram a procurar algo de errado em Daniel, para contar para o rei. Mas Daniel era realmente um homem fiel e não conseguiam achar algo que ele fizesse de errado. Reginaldo, nunca vamos achar uma coisa errada em Daniel, a não ser que procuremos na palavra do Deus dele. Você é muito esperto, Reginaldo. Eu sou mesmo. Vamos lá no rei. Eu tenho uma ideia. Vamos de uma vez, Reginaldo. Oh, rei Dário, vive para sempre! Todos os prefeitos que o rei escolheu tiveram uma ideia. O rei podia criar uma lei dizendo que durante 30 dias ninguém fizesse pedidos ou orações a Deus nenhum e nem a homem nenhum. E aquele que desobedecer deve ser jogado em um buraco com leões. Assina aqui, rei, assina, e que ninguém mude a lei que você fez. Que boa ideia! Eu vou assinar essa lei. Quando Daniel soube dessa nova lei, ele foi lá para a sua casa, no seu quarto, e orou a Deus. Ele fazia isso todos os dias, 3 vezes ao dia. Agradecia a Deus e conversava com ele. Os prefeitos estavam só esperando um momento para flagrar Daniel desobedecendo a lei do rei Dário. Foram lá e o entregaram ao rei. Esse Daniel, que veio lá do povo de Israel, ele não está nem aí para ti. Ele desobedeceu a lei dos 30 dias sem a oração que a gente falou. Na verdade, ele estava orando 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Daniel, não pode ser. Eu gosto tanto dele. Agora vão ter que jogá-lo na cova dos leões. Eu vou ver se tem algo que eu possa fazer por ele. Então o rei procurou uma forma de salvar Daniel, mas a lei não podia ser desfeita. Nananina não. Então trouxeram Daniel e colocaram ele naquele buraco onde estavam os leões. O rei disse a Daniel: O teu Deus, para quem você orou,
o Deus que você sempre serve, Ele vai te salvar. Trouxeram uma pedra e cobriram o buraco. O rei foi para casa e estava muito triste. Não conseguiu comer e nem dormir a noite toda. De manhã cedo, foi correndo até a cova dos leões. Chegando lá, ele chamou: Daniel, por acaso o Deus que é vivo, a quem você serve, conseguiu te livrar dos leões? E, lá do buraco, o rei ouviu a voz de Daniel. Rei, meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, porque ele sabia que eu não era culpado. O rei ficou muito feliz, porque Daniel estava vivo. Sim, ele estava vivo. Tiraram Daniel do buraco e nele não tinha nenhum arranhãozinho. Tragam aqueles homens que acusaram Daniel e coloquem eles na cova com os leões. Eu quero que uma mensagem seja enviada para todo o meu reino. Creio no Deus de Daniel, um Deus vivo e poderoso. O seu reino nunca terá fim. Ele faz milagres. Ele foi capaz de salvar Daniel dos leões. E Daniel continuou sendo alguém cada vez mais importante no país do rei Dário. Isso porque ele servia ao Deus vivo e verdadeiro. Então, pessoal, valeu aí. Essa é a história que eu tinha para contar para vocês. Obrigado pela atenção. Até a próxima! Atenção aos avisos desta semana. No próximo sábado, dia 8 de agosto, nós estaremos fazendo o nosso tradicional brodo. A retirada acontecerá das 17 às 19 horas e os cartões ainda estão à venda a R$20. Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Você acabou de assistir a interpretação da história do Daniel na Cova dos Leões. Talvez essa história já é bem conhecida para você, mas ainda assim vale a pena lembrar e a gente também estudar ela hoje. E se você tem ainda o desejo de ler essa história, você pode pausar esse vídeo e abrir a sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 6, e fazer a leitura da história que nós vimos interpretada agora há pouco. Nós vemos em todo relato que Daniel ele foi fiel ao rei. Ele era um homem íntegro, um homem em quem o rei confiava, um homem que o rei admirava e que o rei pensava em honrar também por causa disso. Nós vemos que o rei tinha um apreço pelo Daniel por causa desse jeito dele de ser e de fazer as coisas. Ele tinha de fato uma boa reputação diante do reino. A gente vê que quando aqueles outros companheiros de trabalho do Daniel quiseram acusar eles custaram encontrar algo para acusá-lo, para fazer com que ele pagasse por aquilo. Todas as áreas de vida do Daniel, elas estavam em ordem e as pessoas não tinham do que reclamar dele. Isso não significa que o Daniel não cometia pecados, mas significa que quando ele cometia os pecados, ele sabia muito bem o que fazer, qual era a coisa certa a se fazer para lidar com essa situação. Mas a gente percebe que acima do desejo de manter uma amizade com o rei, de manter uma boa reputação diante dos homens, o Daniel ele tinha um desejo de agradar a Deus. Era o que Deus via nele que mais importava. E foi por isso que Daniel ele não pensou duas vezes antes de descumprir a lei que o rei tinha colocado, uma lei humana, para obedecer a Deus. O rei ele realmente ficou muito decepcionado com Daniel. E Daniel colocou a sua própria vida em perigo. Mas mais do que o sucesso e a segurança, o Daniel ele queria agradar a Deus e ser fiel a Deus.
Ele não deixou de orar só por causa da lei do rei, demonstrando o quanto ele era fiel, o quanto ele priorizava aquilo que Deus queria dele. Ele não trocaria os seus valores, mesmo que fosse temporariamente, porque afinal, podemos pensar, eram 30 dias que a lei ia durar. Durante 30 dias, Daniel precisava ficar sem oração, mas a verdade é que isso revelaria algo muito mais profundo na vida do Daniel. As suas prioridades. Ele podia ter aberto mão de orar durante 30 dias e, em troca de um benefício maior, agradar o rei e salvar sua própria vida. Mas Daniel também sabia que a longo prazo mais valia a sua fidelidade a Deus. Quantas vezes nós deixamos coisas muito menores inverterem, trocarem as nossas prioridades? Facilmente nós trocamos a nossa fidelidade a Deus em troca de benefícios imediatos. Como é que isso acontece na prática? Eu pensei em alguns exemplos, mas existem muitos outros. Mas sabe quando nós preferimos agradar os nossos superiores, ainda que isso signifique mentir para um cliente? Ou quando nós optamos em adiar o pedido do nosso cônjuge porque a gente está ocupado demais assistindo o jogo ou mexendo no celular? Quando nós facilmente diminuímos o nosso dízimo porque nós temos algo em que investir, que vai ser bom para nós, investir na nossa casa, investir no nosso lazer. Eu quero convidar você a olhar para a tua semana, para a semana que passou. Pense em todas as atividades que você fez, as tarefas que você tinha, as responsabilidades, o teu tempo de lazer, o teu tempo com a tua família, tempo de refeição. É possível nessas coisas perceber a sua fidelidade a Deus? Você consegue perceber essa fidelidade perpassando todas as tuas ocupações? Esse é o viver cristão. Não é um viver de cobranças ou de obrigações, mas é um viver onde a gente pode se alegrar constantemente por contar com esse Deus, por aquilo que nós recebemos dele, porque agora nós podemos ser fiéis a ele. Eu quero convidar você a não trocar os benefícios imediatos, aquilo que a gente quer logo, por aquilo que realmente vale a pena. A nossa geração e o mundo em que nós estamos vivendo, de tecnologia, de internet, ele faz com que nós valorizemos aquilo que é imediato. A gente até chega a desvalorizar uma comida porque ela demora demais para ser feita, ou desvalorizamos alguma plantação ou algum trabalho porque o resultado é muito demorado. Mas a gente tem que olhar com um pouquinho mais de visão. Olhar e perceber que às vezes vale a pena deixar de ter agora para ter muito mais depois, para ter algo que vale a pena depois. Não troque as suas bênçãos eternas por benefícios imediatos. Confie em Deus e seja fiel a Ele, ainda que isso te custe a tua reputação nesse momento. E quando nós lemos, eu acho muito interessante que o rei passou o dia tentando livrar Daniel dessa situação, buscando salvar a vida do Daniel. Ele não era qualquer pessoa tentando salvar o Daniel, ele era o rei daquele lugar. Ele era a maior autoridade daquele lugar tentando salvar aquele homem. Ele mesmo que tinha assinado aquela lei e ficou o dia inteiro tentando fazer algo para poder preservar a vida do Daniel, porque afinal a cova com os leões não era algo do qual as pessoas saíam vivas, nem sequer meio machucadas, mas sempre mortas, dilaceradas pelos leões. O que isso nos mostra é que existem coisas das quais a força humana não pode nos livrar. É por isso que ser humano nenhum merece a nossa total entrega. Seja o melhor médico, seja o melhor psicólogo, seja o melhor chefe, seja o melhor amigo, o melhor pai, não importa. Seja lá quem for as habilidades que tiver, existirá um momento em que essa pessoa não vai poder fazer nada por nós, em que ela vai encontrar um limite para nos ajudar.
E da mesma forma, as coisas que o ser humano é capaz de produzir, como os remédios, os tratamentos, a riqueza, o prazer, também isso vai ser fraco em algum momento. O que a história de Daniel nos mostra é que existe uma única pessoa com poder suficiente para nos livrar até mesmo da morte certa. Não havia nenhuma saída humana para Daniel. Não havia estratégia, força ou poder humanos capaz de livrar ele da cova dos leões e do mal que isso significava. A saída só pôde vir de alguém muito maior do que isso. Alguém muito mais poderoso, muito mais fiel, muito mais ilimitado. O próprio Deus. E ainda que Deus não tivesse libertado Daniel da cova dos leões e daquela morte, assim como aconteceu com muitos cristãos que foram perseguidos e morreram por causa do seu amor a Jesus, ainda assim Deus vai ser fiel para nos libertar da morte certa que o nosso pecado nos causou. Ele prometeu livrar da morte todo aquele que crer nele, dessa morte infernal que era o destino de todos nós. Você nasceu a caminho do inferno. Você nasceu destinado à cova dos leões, a um sofrimento, uma tortura que nunca teria fim, da condenação que homem nenhum pode te livrar, a não ser o Deus que se fez homem. Você consegue perceber o tamanho do livramento que Jesus conquistou para nós? Que Ele nos oferece de graça, mesmo que Ele tenha conquistado duramente, lutando com leões. Ele enfrentou os nossos leões. Ele enfrentou o pecado, Ele enfrentou o medo, Ele enfrentou a tortura, a traição, a morte. E é por causa do sofrimento dele que nós podemos ser libertados e livrados da cova, da morte que estava destinada para nós. A força de ser humano nenhum, a tentativa de ser humano nenhum pode nos livrar dessa condenação, a não ser aquele que morreu e ressuscitou. E eu quero falar com você que ainda não confiou totalmente a sua vida a Deus. O caminho para a cova continua sendo o teu futuro. E eu não digo isso para que você venha participar da minha igreja, para que os nossos números aumentem. Eu digo isso porque essa é a triste realidade de muitas pessoas que estavam indo para a cova, confiando que o rei a salvaria, confiando que qualquer outro ser humano seria capaz de fazer isso por elas. Ou pior, estando diante dos leões e pensando, da onde veio isso? Não é porque os teus pais são cristãos que você vai ser liberto. Com certeza eles fariam se pudessem. Só que assim como o rei, eles não são capazes. Também não é porque você tem uma boa reputação, um bom comportamento, porque você age como se fosse cristão, como se fosse fiel a Deus. Não seja o seu próprio rei tentando livrar a si mesmo da cova. No fim das contas, não tem nada a ver com as nossas capacidades, mas unicamente com o amor dele. E eu desejo que você seja encontrado, habitando no meio desse amor. Que Deus fortaleça a tua vida, a tua fidelidade e a tua família. Quero convidar você até um momento de oração. Senhor Jesus, obrigada por essa história do Daniel, por esse testemunho, por essa fidelidade que ele demonstrou ser possível. Pai, que tu nos capacites a não trocar benefícios imediatos, trocar o prazer do momento por coisas que são eternas. Senhor, que tu nos capacite a sermos fiéis durante toda a nossa vida, em todas as nossas atividades. Pai, que a gente entenda o que significa viver contigo, o que significa ser amado por ti, ser salvo por ti. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Guarda as nossas famílias, guarda a nossa comunidade. Nós nos colocamos nas tuas mãos, pedindo, Senhor, toma conta das nossas preocupações, das nossas saúdes, Senhor, daquilo que nós precisamos, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você também possa compartilhar com outras pessoas. Uma abençoada semana.